Bom, galera, sejam muito bem-vindos aqui a este canal, né? E hoje, o vídeo de hoje aqui é um vídeo muito especial porque eu escolhi um tema aqui, né, para a gente falar, que é um tema que me perguntam muito aí nas redes sociais, no YouTube, no Instagram, né? Que é o setup para você fazer teleradiologia, né? Então, você transformar isso aí no seu consultório digital, porque o setup ideal ele é necessário para você ter uma boa produtividade. E a gente vai falar de coisas aqui para você, por exemplo, evitar gastos desnecessários com coisas que não vão funcionar. E a gente vai falar só de coisas que vão funcionar de duas pessoas aqui que vivem isso, que fazem isso todos os dias, tá? Para que você tenha aí o melhor desempenho possível. Para isso, hoje eu tenho um convidado muito especial aqui, um colega que compartilha, já faz isso há muitos anos e compartilha da minha visão sobre a radiologia e tem muito a agregar, que é o Dr. Breno, tá? Então seja muito bem-vindo aí, Breno, e fala um pouquinho de você, o que que você é, se apresenta para que a galera aí entenda e saiba quem você é. Bem, bom dia a todos aí do canal, bom dia, Rafael, obrigado aí pelo convite. Também é um prazer, uma honra para mim estar aqui. Eu já tenho uma longa história dentro da teleradiologia. Na verdade, eu comecei a fazer teleradiologia quando a teleradiologia ainda praticamente não existia. Eu tinha uma pequena clínica e a gente montava pequenas estruturas ali para poder acessar as imagens à distância e a gente ter um pouco mais de liberdade de continuar atendendo as necessidades ali da clínica. Tenho 24 anos de estrada aí na radiologia, eu passei muito tempo trabalhando, eu tenho uma veia muito forte empreendedora, então eu fundei há 12 anos atrás um grupo de clínicas aqui no Rio de Janeiro, e sempre tive muito envolvido em todas as partes do processo, né? Eu continuo atuando como médico radiologista, eu amo o que eu faço, eu não consigo largar, e a teleradiologia me proporcionou muitas coisas durante essa estrada, né? Eu consegui, de forma híbrida, continuar trabalhando fisicamente, porque eu era dono também de instituição, e continuei o meu projeto de conseguir fazer com que a teleradiologia fizesse parte da minha vida e pudesse transformar aí, a minha qualidade de vida e me proporcionar mais tempo com a família, tudo que a gente vai conversar aqui mais tarde. Mas basicamente é isso. Eu sou médico radiologista, sou empresário e hoje atuo muito forte na área de tecnologia. Legal, legal, Breno. Breno, é um prazer receber você aqui e a gente vai bater hoje um papo, né, do que é fundamental para a carreira de todo radiologista, né, e que busca aí alta performance, produtividade e principalmente uma vida aí mais leve, uma vida com qualidade de vida, né? Então a gente vai falar, aí eu vou falar do meu, o Breno vai falar do dele, do setup aí que ele usa, né, na teleradiologia, tá? Então a gente sabe que muitos colegas que já estão laudando aí, depois que você já tem uma certa segurança, que você já está laudando, o próximo passo disso é você querer um aumento aí da sua produtividade, para você naturalmente ganhar mais, porque a nossa profissão é isso, né? A gente ganha por laudo, por exame produzido, né? Aliás, todas as profissões é isso, né? Qualquer médico clínico ganha por número de pacientes atendidos, né? Então todo mundo ganha produção, né? E a gente tem uma grande vantagem que a gente pode ser produtivo e, além disso, a gente pode ter liberdade. E muitas vezes a chave para isso tá como a gente estrutura aí o nosso ambiente de trabalho remoto, tá? Porque para você ter liberdade, você precisa ter aí um ambiente de trabalho, tanto em casa, quando você trabalha em casa, quanto quando você viaja, né? E você leva, né, esse ambiente de trabalho com você, tá? Então hoje eu vou aí, a gente vai desmistificar aí o que é esse setup, né? Como que ele pode ser aí, talvez até um divisor de águas para você, e como nós dois a gente utiliza isso para ter mais qualidade de vida, mais liberdade e, claro, um faturamento melhor, tá? Então, para mim, né, o setup ideal para quem busca aí alta performance, somente produtividade na teleradiologia, hoje representa aí uma liberdade de você laudar aí com a mesma qualidade de um hospital, né, mas da onde você quiser e com agilidade, com conforto, tá? Então, a filosofia por trás, né, das minhas escolhas pessoais sempre foi maximizar aí a eficiência para você ter mais tempo. E agora, Breno, para você, o que que você acha que representa esse setup ideal? Qual que é a filosofia por trás aí das suas escolhas?
Eu acho que, primeiramente, a gente tem que estruturar o espaço onde a gente vai trabalhar fisicamente dentro de casa. E aí, assim, a liberdade que a gente tem de movimentação, em termos de você trabalhar de qualquer lugar, ela parte primeiro da gente ter uma estrutura de trabalho, né? É um processo de trabalho. Isso geralmente a gente desenvolve em casa. Assim, eu gosto de trabalhar com duas telas, dentro de um processo sistematizado ali de trabalho. Então, e eu levo isso à mobilidade. Então, assim, o que que eu faço? Por que que eu consigo ter mobilidade? Porque, assim, quando eu estou em outro lugar, eu também trabalho com duas telas. Então, eu consegui construir isso, e isso é possível, muito acessível a todos, né? Então, eu acho que, assim, o conjunto de coisas é a gente ter uma estrutura de hardware adequada, a gente precisa de um computador, memória é um negócio primordial, a gente vai falar mais para frente mais especificamente sobre isso. Eu acho muito importante o sistema que a gente trabalha, o PAX, né, a solução que a gente trabalha, ela tem que nos ajudar em relação a isso. Então, você ter as suas ferramentas de IA já integradas ali, isso faz muita diferença. A gente ter um visualizador que a gente gosta de trabalhar, está acostumado a trabalhar, sabe parametrizar ele, e deixar todas as outras ferramentas ali de fácil acesso. Se a gente continua usando muito, eu uso muito a IA, muito para a gente consultar uma classificação, uma coisa que você esqueceu, que você quer ver se houve alguma atualização. Então, isso hoje é muito simples. O que a gente usava o Google antes, hoje a gente tem a IA que nos entrega de forma muito mais fácil e organizada. Muitos colegas veem ainda a teleradiologia, né, como apenas, vou levar o computador para casa, né, mas a gente sabe que isso é muito mais do que isso, né? Então, para mim, aí, o momento que eu percebi que investir num setup dedicado era crucial, foi quando eu senti que, às vezes, no início ali, você quer improvisar, né? Isso começa a roubar sua energia, começa a roubar seu tempo, impactando diretamente na produtividade. No meu caso, impactava quando você quiser, eu quero fazer tele, então vamos improvisar, pega um computador ali, junta com uma tela aqui e vamos ver como que isso sai, né? Então, essa improvisação, isso impacta também na sua produtividade e, consequentemente, né, você acaba não sendo tão produtivo quanto na sua qualidade de vida, tá? É, e o Breno, em qual momento aí da sua jornada você entendeu que fala assim, não, eu preciso investir num setup certinho aqui, porque isso está impactando na minha produção, então eu preciso estruturar isso em casa e até para viajar, para que eu não perca aí produtividade. Eu acredito muito em rotina, né? A rotina, a gente, entre aspas, medulariza todos os processos que a gente faz no dia a dia, né? Então, eu costumo tanto criar rotina diária, né? Eu crio uma rotina de horário da minha vida em que eu tenho uma área que eu sou mais produtivo, tem uma hora que eu sou mais produtivo, né? Então, a gente tem que aproveitar esse golden hour aí de produção. Então, eu costumo reservar esses horários para que eu solucione toda a demanda que eu tenho para aquele dia. Mas falando em estrutura, é sempre ter a mesma estrutura de trabalho. Eu sempre trabalhar com duas telas, sempre trabalhar com o mesmo modelo ali de processo de abertura de imagem, abertura de pedido, ter acesso a essas ferramentas, como eu falei. Então, assim, estruturar isso junto com uma agenda organizada, isso é que te entrega qualidade de vida. Então, assim, por exemplo, hoje eu tinha essa reunião aqui com o Rafael, eu acordei hoje às 5 horas da manhã, eu dei todos os meus laudos que eu tinha para dar no dia de hoje, desci, consegui malhar e voltei para ter essa reunião com o Rafael. Então, assim, tudo isso é questão de rotina, a gente organizar a nossa agenda, entendeu? Mas para que isso funcione, a gente tem que entender o nosso perfil. Qual o nosso perfil de produção? Como a gente produz melhor? A fórmula, ela não é mágica para todo mundo. Também a gente precisa entender como é o perfil de cada um. Mas cada um tem que criar esse protocolo diário para que você cada vez mais consiga aumentar a sua produção e, junto a isso, aumentar a produção com segurança e com tranquilidade também de trabalho. Você precisa ter a sensação de que você está fazendo o seu melhor, né? E aí eu acho que, assim, mais para frente a gente vai conseguir falar um pouco mais sobre alguns assuntos que realmente conseguem entregar isso. Hoje a IA entregou isso. A IA hoje não me assusta. A IA, ela me entregou muita qualidade de laudo, porque a gente não foca no que não é necessário focar. O que a gente tem que focar?
na análise dos exames, né? Então, assim, esse é o foco. Eu hoje o protocolo são 2 cliques, é um clique que abre automaticamente a imagem, laudo, o editor de texto já está na minha frente, eu clico no botão de gravar e dali para frente o meu foco é só no exame e nos dados clínicos. Nada mais vai me perturbar. Quando eu acabar de falar tudo, tudo isso vai ser transcrito, organizado, e aí eu vou revisar para que a gente tenha a segurança final do resultado do laudo. Perfeito, eu penso exatamente igual, assim, a IA trouxe exatamente esse grande pulo, né? Você não tem mais, não existe mais tempo de escrever laudo, esse tempo ele acabou. Então, se você gastava ali 5 minutos para escrever ou formatar o laudo, esses 5 minutos eles viraram tempo de análise de imagem, né? Então, a sua atenção está completamente focada em analisar a imagem e nada em escrever laudo, né? Então, se você que está ouvindo a gente aqui, se você ainda está escrevendo, já perdeu. Assim, já tá lá para trás, muito lá para trás, né? Pouco não é muito, né? Então, se você não está fazendo isso, comece a fazer, porque dá os seus pulos, porque você está deixando dinheiro na mesa, digamos assim. E a evolução é muito rápida, né? É, Na verdade, assim, hoje quem está transcrevendo com laudo falado também já está atrasado, porque na isso, verdade a transcrição ela vai transcrever exatamente o que você está falando. E hoje, na verdade, o grande ganho da imagem, a gente sabe que a gente passa a imagem e volta de novo. Muitas vezes a gente olha a mesma lesão e fala: poxa, não gostei daquela minha descrição, vou mudar. Então, isso é muito simples, porque você muda e a IA ela reconstrói aquela frase, não tendo que repetir tudo. Então, isso sim entrega muito valor, entrega muita velocidade e, no final das contas, o resultado sempre é satisfatório. eu concordo 100%, não tem nem nada a botar aí no meio do que você falou, porque é exatamente isso mesmo, assim, quem não tá usando, cara, tem que usar. Só quando você usa, você vai entender, aqui você vai ter, você vai palpar aqui o que a gente tá falando. E a gente sabe que o setup hoje não é só aí tecnologia, né? A gente tem, agora a gente já falou do ambiente físico e da mentalidade, né, que é crucial para sua produção. Então, né, como que eu estruturo hoje, né, o meu espaço para ter aí, né, uma produção melhor. Então, eu acho que a primeira coisa, né, que você precisa fazer aqui é um lugar confortável para você laudar. Eu estou aqui hoje um lugar onde eu laudo. Eu trabalho, o Breno trabalha com dois, eu trabalho com três monitores aqui, né? Um aqui na posição horizontal e dois aqui na vertical. E eu tenho um espaço aqui, tem uma cadeira boa, né? Uma cadeira até cara, uma cadeira da Herman Miller aqui, uma cadeira que eu comprei aqui lá em 2020, né? Mas assim, é o barato, é o caro que é barato, né? No caso, né? Uma cadeira cara, mas que, pô, tu tá sentado nela 12 horas por dia, não faz nenhum sentido você não botar grana na cadeira, por exemplo. O radiologista, isso é muito importante. Então, para mim faz toda a diferença, mesmo porque quando eu vou para um lugar físico trabalhar, às vezes na cadeira ruim, você fala, puta, meu, isso aqui não dá. Tipo, isso tira a minha produção, porque você fica incomodado com a cadeira. Eu tô nessa aqui, eu não tô nem sentindo que eu tô sentado. Então ali meu foco tá só em produzir, porque eu não tô preocupado com a minha posição, com nada. Então, primeira dica para mim aqui é, meu, a cadeira que você senta para mim é assim, incrível. Eu acho que a segunda coisa, né, tirando a parte de hardware que a gente vai falar aqui no próximo bloco aqui nosso, né, o computador, memória, o Bruno vai falar até melhor do que eu, que ele está mais envolvido nisso do que eu, que é, ele tem aí, ele é dono aí de um Pax, então ele entende mais do que eu disso, ele pode até falar melhor, mas o ambiente, ele já falou, né? Você estruturar ali sua golden hour ali, o seu principal horário que você é mais produtivo, tá? Esse sim, você tem que lutar para proteger esse horário, né? Eu falo que você precisa proteger blocos de tempo. Então, como é que você faz isso para mim, assim? Hoje, o que destrói a sua produtividade chama-se celular. Então, o celular destrói a sua produção. Se você pegar o celular, acabou para você. Você vai produzir pouco. Então, qual a minha solução para isso? É tirar o telefone do ambiente que eu tô. Então, se eu vou ficar ali sentado, fazer um período de 6 horas de laudo, esse celular ele vai ficar em outro lugar. Você fala, Rafael, mas então você não vai pegar o telefone hora nenhuma, tem que ver mensagem. Eu sei que você tem que ver mensagem. Então, o que você vai fazer? Você vai pegar o seu celular, vai tirar do ambiente e você vai ficar ali 1 hora, 1 hora e meia focado no seu laudo.
eventualmente você vai ter que parar, porque seu cérebro, esse tempo que você pega o celular aí, é o seu cérebro pedindo algum descanso. Então você vai dar o descanso para ele. Então você vai pegar um bloco de 1 hora e meia, protege esse bloco, lauda, sem nenhuma distração. Depois você levanta, vai lá, pega o celular, vê se tem alguma mensagem, dá o seu descanso pro seu cérebro lá 5, 10 minutos no máximo, depois você volta e outro. Então, com 3 blocos desse, você resolveu o seu período de laudo sem nenhuma distração. Claro, tem outros fatores, eu tenho filho, não sei o quê. E aí é uma coisa que cada um vai ter que ajustar. O Breno tem filho, eu não tenho. Então eu não tenho esse problema que ele tem, mas ele arrumou um horário de ajustar isso. Por exemplo, acordou 5 horas da manhã, a família dele está dormindo, ele resolveu nesse lugar, por exemplo. Tem gente que vai resolver de outra forma. Então aí é muito pessoal, cada um vai ter que resolver. Mas o celular, para mim, eu percebo isso claramente. Eu já fiz um teste, eu deixo o celular comigo, eu dei 30 laudos em 6 horas. Tirei o celular, dei 50 laudos. Então, e você nem percebe, porque você pega, você dá aquelas 2 roladinhas ali, quando você viu, já ficou 10 minutos. 10 minutos ali são 3 laudos que você deu, né? Então, você faz isso 5 vezes, já perdeu 15 laudos, por exemplo, entendeu? Então, o celular. Então, se você não faz isso, para mim, se eu fosse te dar uma dica só aqui, é o celular. Tira o celular da frente, tira o celular do cômodo. A ideia é essa, não é nem botar no silencioso. Tira ele do lugar que você tá trabalhando. E não conecta o WhatsApp web, pelo amor de Deus. Desliga ele lá, porque também não vai funcionar, tá? Então é você e o laudo, e é isso. Beleza. Então, passando aqui, né? Agora o Breno, né? Não sei se ele tem mais alguma coisa a acrescentar em relação a isso, né? Eu costumo dizer que é tudo muito pessoal, né? Tudo depende muito do perfil de Claro. cada um, né? Tipo assim, eu hoje eu não consigo me desligar do celular, né? Mas aí é o que eu falei. Você precisa entender o seu perfil e ver qual é a forma de você conseguir ser produtivo com isso, né? Eu não consigo desligar porque eu tenho algumas questões hoje, até empresariais e familiares, que eu não me sinto à vontade em estar 100% desligado do celular. Mas o que eu faço eu parametrizo meu celular. Hoje, todas as conversas que eu crio, né? Por exemplo, se eu já falei com o Rafael, ela já começa silenciada. Então, assim, eu só tenho alguns grupos liberados, em que são grupos que, para mim, são importantes, e se houver uma emergência, eu preciso responder. Mas, assim, coincidentemente, não é à toa que eu gosto de dar laude de 5 às 8 da manhã. É porque de 5 às 8 da manhã Nada ninguém fala acontece. comigo. Então, Pouca nada coisa acontece. acontece. Então, assim, eu encontrei o meu golden hour ali. E ali eu foco o meu trabalho e eu sei que ali eu consigo ser altamente produtivo. Junto a isso, eu acho que o descanso ele é muito importante, né? O cérebro ele chega uma hora que ele não consegue mais processar da mesma forma. E ele precisa de um descanso. O descanso, muitas vezes, vai vir de cada pessoa. Assim, eu muitas vezes desço, converso com a minha esposa, ou se meu filho está em casa ainda, eu converso com meu filho. A questão familiar é uma questão também de você criar uma rotina. Tem dias em que meu filho sobe e acaba atrapalhando o meu fluxo, sim, mas aí eu não chamo isso de atrapalhar, porque, cara, é a família e isso tem um valor que a gente não mensura, né? Então, mas existe uma regra em que a minha esposa já sabe, e assim, muitas vezes meu filho não sabe que eu estou em casa. Assim, o meu escritório fica, como meu apartamento tem 2 andares, eu fico na parte de cima, é um pouco mais fácil para mim. Mas mesmo que fosse embaixo, a minha esposa sabe que, cara, ó, ela desvia para que ele não venha aqui, porque é a hora que ela sabe que eu estou trabalhando, que eu estou produzindo, e é por isso que eu consigo estar em casa e almoçar com eles e jantar com eles. Então, eu acho que é uma questão também de conversa familiar para entender a importância disso tudo. Junto a isso, cadeira é uma coisa muito importante. Eu, particularmente, o assento faz muita diferença para mim, tá? Não só para a coluna. E aí, quando a gente tem muito tempo de estrada, é que a diferença aparece. 2 anos fazendo teleradiologia, isso não vai aparecer. 10 anos fazendo teleradiologia, se você está com a tela posicionada na altura errada, o seu pescoço vai sofrer. E aí você vai ter as consequências lá na frente. Assim, eu não tive tanto cuidado lá atrás, tenho consequências hoje, mas hoje eu cuido disso para que eu não piore, na verdade, as sintomatologias que eu já
desenvolvi, né? Tenho uma hérnia discal, cervical, tudo porque antigamente era isso. Sentava em qualquer cadeira, qualquer altura de monitor, como é até muitas vezes no trabalho físico, seja hospitalar ou de clínica, que nem sempre se preocupa, né? Até porque cada pessoa também é de uma altura. Então, na sua casa está parametrizado para você, Isso. né? Então, isso também é muito importante. Mas eu acho que, assim, corroboro com tudo que você falou, eu acho que é exatamente isso. E eu costumo dizer o seguinte: o radiologista tem uma relação com o café. E aí, É, assim, tem isso. é água de um lado, É café do outro. E aí, nessas 3 horas, se eu vou pegar um outro café, eu desço, tem uma máquina elétrica lá já automática, eu já deixo fazendo o café, daqui a pouco eu desço, subo com o café, para que a gente tire, se movimente o menos possível, né? Porque o tempo em que. Eu costumo dizer o seguinte, por exemplo, se eu trabalhar de 5 às 7, malhar de 7 às 8 e voltar às 8 para trabalhar, eu demoro 20 a 30 minutos para me reconectar no mesmo flow que eu estava antes. Então, assim, não faço isso. Eu trabalho de 5 às 8 ou de 5 às 9 e malho de 9 às 10 ou de 10 às 11, porque se eu quebrar, a produção cai e você demora para voltar, né, ao flow, né, que a gente diz Sim, ali, do cérebro funcionando. legal. Show de bola, Breno. Eu concordo plenamente com isso. O Breno tem tem outras experiências, né? Porque ele tem filho e tal. Ele já ajustou com a esposa, por exemplo. Todo mundo tem que entender. Eu acho que essa conversa, né? Quando você tem filho, quando Exatamente. você tem a minha esposa também entende. Ela sabe que eu tô aqui. Ela não vai achar que eu não estou. Ah, só porque ele está em casa ele não. Ele está trabalhando. Então, às vezes ela até vem, traz um café, ela sabe e tal. Então, ela não fica interrompendo para. É claro, pode me interromper, óbvio, né? Se for uma coisa que ela precisa me interromper, vai interromper, mas ela sabe que ela não vai me interromper para Ah, você viu isso, você viu aquilo, aquelas coisas banais que ela pode falar depois que eu. Ou no meu intervalo, igual o Brando fez. Eu paro, eu vou lá, converso com a minha esposa e tal, então tudo bem, eu também faço isso. Né? Então, essa é a vantagem, né, de você estar em casa, né? Você consegue integrar isso de forma muito harmoniosa, né, com a família. Então, essa para mim é a maior vantagem de todas a teleradiologia é isso, né? Você está trabalhando e o seu filho, ah, o papai saiu para trabalhar. Não, eu sei que ele está trabalhando, mas ele tá aqui, né? Se eu precisar, né, falar com ele, ou às vezes ele desce, conversa comigo, está no meio do fluxo de trabalho. Conseguiu integrar isso de uma forma muito boa. Eu E acredito, muitas vezes, e te interrompendo, desculpa, claro, na verdade, o que acontece? Muitas vezes as pessoas falam assim, não, mas no plantão, porque você está falando, porque não é plantão, mas não é isso. Eu atuo até hoje no plantão, entendeu? E, na verdade, tudo é organização. Você tem um SLA. Então, assim, aquele SLA é para ele ser utilizado. Você sabe o fluxo que você tem. Você tem um SLA. Ah, você pode descer e ficar 15, 20 minutos com o seu filho? Pode, tranquilamente. Então, assim, é esse ponto que eu digo que não há limitação em termos de, porque você já tem mais tempo e você tem fluxo mais ambulatorial. Não, para tudo tem um jeito. E tudo passa por rotina, criação ali da sua sistematização, né, do dia a dia. Gente, pra quem não sabe o que é SLA, é o tempo que você tem pra liberar o laudo, tá? Então, que às vezes os caras não entendem a sigla, mas é o tempo que você tem pra liberar o laudo. Então, todo lugar que você vai laudar, a teleradiologia, ele vai ter um tempo lá. Geralmente tem um cronômetro, às vezes do lado, quanto tempo falta pra estourar aquele tempo. Então, dentro daquele tempo ali, você pode fazer o que você quiser. Você tem aquele tempo, você pode ali tomar um café, descer. Se precisar comprar pão na padaria, se for do lado da sua casa, você pode, né? Você pode fazer da maneira que você quiser. Eu, por exemplo, às vezes eu saio de casa, às vezes a minha esposa, às vezes eu tô num plantão noturno aqui, né? Um Cinderela que eu vou fazer até 1 da manhã. Ah, vamos ali do lado de casa comer um hambúrguer. Eu pego e saio no meio lá, vou lá como um hambúrguer, gasto meia hora, 30 minutos e volto. Entendeu? É claro, não faço isso com frequência também, a produtividade cai, mas eventualmente isso dá pra fazer. Isso só dá pra fazer se você tá, né, num lugar. Que tá tranquilo, entendeu? Então, pra você ficar ali meia hora fora da pilha, né, 30 minutos, não é possível. O cara sai pra comer, o cara sai pra jantar. Às vezes eu saio, né, sair de casa meia hora também não dá pra você sair, né? Só se for uma coisa rápida. Mas eu janto com a minha esposa aqui, sento, janto, eu tô no plantão. Então, assim, o jantar seu dentro do hospital é de um jeito, o jantar em casa na teleradiologia é outra coisa, né? Quando você tá trabalhando e tal. Então, você consegue Isso passa integrar isso de um forma. valor gigante no futuro, né?
Principalmente quando a gente constitui família e depois quando a gente vem os filhos. Isso Exatamente. é um valor, né, imensurável. Imensurável. Inclusive, eu tenho até alunos, né, que, por exemplo, são mães e que amamentam e ela precisa sair da pilha para amamentar, e não tem problema nenhum. Ela pode sair da pilha lá, por exemplo, tá laudando, liberou o exame que tinha que liberar, sai um pouquinho da pilha, vai lá, amamenta e volta. Então, em que lugar, em que especialidade que isso é possível? Em lugar nenhum, não existe, só na rádio. Então, Pois é. isso para mim é uma vantagem. Assim, quem é mãe, mulher, tem filho, então, pelo amor de Deus, se não está aqui ainda, deveria estar, deveria começar a construir o seu, a sua estrutura para se inserir nisso, né? Claro, não quero ficar só na tela, tudo bem, mas coloque isso no meio da sua rotina, porque isso vai melhorar muito a sua qualidade de vida. Então, passando aqui agora, Breno, para software, para a galera que gosta de saber, computador, né, essas coisas. E até mesmo a ferramenta de IA que você citou aí que usa para integrar o seu fluxo de trabalho, né? Bom, eu vou falar do meu aqui primeiro, depois o Breno fala do dele. Eu, assim, primeira coisa, em casa, o computador que eu tenho é um computador claro, gente, isso é pessoal, tá? Não é uma regra. Meu computador é um desktop, é um computador físico que eu não carrego para lugar nenhum. E é um computador que eu montei ele peça a peça, pensando em fazer upgrade nele durante um tempo. Porque eu compro alguma coisa pensando 10 anos na frente. Então, comprei um computador para fazer upgrade, já fiz. Então, eu sou um cara que eu sou meio over nas coisas. Então, eu tenho um computador aqui com uma placa de vídeo dedicada, né? Que eu acho que isso é importante. O Bruno fala até melhor do que eu. Tenho um computador aqui com uma memória RAM de 32, que eu já subi para 64 GB. Não precisa ser 64, tá? O meu porque eu sou over, eu gosto de trabalhar com folga nas coisas. 32 já estava muito bom. Em 2022, que eu comprei o computador, já era com 32. Agora eu já fiz upgrade, agora já está no talo aqui nos slots aqui da placa-mãe. Eu tenho três monitores de 23 polegadas aqui. Aí tem gente que gosta daqueles widescreen grande e tal. Aí é preferência, né? E eu tenho aqui um mouse, né? Um mousezinho aqui, um MX Master 4 da Logitech, que muita gente conhece. Tem os outros mousezinhos, aquele que a galera tem dor no punho aí, bota aquele vertical. Mouse bom, né? Esse mouse aqui, ele roda aqui mil imagens aqui por segundo. Então, ele faz 1000 páginas por segundo. Então, você dá um toque Para nele, usar, o bicho já faz isso. Pra mim, faz toda a diferença, assim. Que mouse ruim, tec, pelo amor de Deus, você já fica maluco. Então, o mouse bom, o computador aqui é uma placa de vídeo dedicada, uma memória, né? Tem 500 gigas aqui de memória de SSD, mais um 32 gigas de RAM aqui, RAM é importantíssimo aqui. E aqui você precisa montar um setup para você se encaixar em qualquer tela. Então você não sabe qual o programa que vem, você não sabe qual o visualizador que vem. Às vezes um precisa de mais, outro precisa de menos. Apesar de que hoje as coisas estão ficando cada vez mais leves, você precisa às vezes menos de processamento. E um processador aqui, eu tenho uma AMD Ryzen 5 aqui. Se você usa Intel aí, tem que ser pelo menos um 5 para cima aí, menos do que isso, pode ser que você dê umas travadas. Então, o meu é esse. E tem gente que usa notebook junto com as telas. Eu quero fazer uma coisa só para fazer em casa, também funciona, né? A minha preferência é essa. Eu tenho um notebook para viajar, é outra coisa, é outro setup, é outra coisa diferente. Eu fiz dessa forma, que já fica dentro da mochila enfiado lá, não fica tirando toda hora. Mas o Breno fala o dele aí, ele fala dele de casa para viajar, como é que ele faz. E ele pode falar melhor do que eu aí de software, de memória e dessas coisas. na verdade, como eu falei, isso é perfil de cada um, né? E aí, assim, você tem um perfil já de entender um pouco mais de hardware, então você foi lá, montou, pesquisou, aí tem que ver todas as compatibilidades lá. Assim, eu sou o cara que a tele nasceu para mim no Mac. Então, assim, como ela nasceu no Mac, eu nasci para isso no Mac. Por quê? Porque em 2008, quando eu comecei a fazer teleradiologia para uma clínica minha, a gente não tinha nada, a gente não tinha Pax. Eu ia lá nos Estados Unidos, comprava um Mac Mini, botava na clínica, botava o Osirix para subir a imagem para um Dropbox em Daikon, eu baixava do Dropbox em casa e olhava isso no Osirix, né, que só rodava em Mac. Sim. Então, assim, eu nasci no Mac, né? Até um cara que foi o Ronaldo Mazelli, vou citar ele aqui, porque ele foi um cara que me ensinou muito no começo, a teleradiologia também nasceu muito ali nele,
justamente para a gente criar uma forma para fazer aquilo acontecer, porque na época não tinha nada. E aí o Mac fez parte da minha vida. Então, assim, eu passei minha vida inteira apenas trocando de Mac, né? Assim, o que eu costumo dizer é o seguinte: o Mac, ele sempre não regula com essas configurações que você Sim, falou, né? Por exemplo, hoje, o que eu digo, 8 de memória não vai rodar. Você vai lentificar, você vai ter problema. Ah, não, mas eu trabalho também com anjo. Nem 16 vai rodar. exatamente. Entendeu? Você vai precisar de 24 porque vai travar. Entendeu? Travar no sentido de vai lentificar o seu Sim, processo ali de aumento de janelas, de reconstrução. Então, na verdade, assim, no Mac já é um pouco diferente. Por exemplo, hoje eu tenho um M4, tá? Que é um MacBook novo, que ele tem 24 de memória, que ele é um jato, entendeu? Talvez ele rode mais rápido do que o 32, justamente pela certamente, tecnologia, né, certamente. integrada toda ali do Mac. E o que, assim, no meu perfil, apesar da gente hoje digitar muito pouco, me incomoda muito o teclado. Então, por quê? Porque a minha medula, eu tenho uma medularização de processo gigantesca. E aí, ter teclados diferentes me atrapalham Entendi. no meu dia a dia. Então, o que eu faço? Eu tenho dois notebooks Mac iguais, tá? Eu tenho um M3, tá? E tenho um M4, os dois rodam muito bem. Um tem 16 e esse mais novo tem 24. Os dois rodam bem, mas o 16 se tiver muita imagem, for uma anjo, ele dá uma lentificadinha muito discreta, é o que vive da minha mochila, tá? No meu escritório, eu trabalho com M4 com 24 de memória. A questão do mouse, concordo plenamente que ele é muito importante, mas aí qual é a minha prática? É mousepad há 15 anos, Sim, então esse scroll do mousepad, ele tem já um costume tão grande, eu sei a velocidade, eu sei como parar ele, é tudo uma questão manual, né? sim, Então, por isso que eu acho o seguinte, você tem que escolher o que você quer, tá? Tem que investir numa coisa boa, porque isso é investimento que vai te trazer retorno, como o certamente. Rafael falou, e escolher uma linha, porque você vai estar sempre ali se atualizando em cima daquela linha. A facilidade do Mac ele te traz também mobilidade. Se eu quiser levar esse outro aqui mais veloz, eu levo também. E hoje a gente tem a facilidade das telas móveis, né? Então hoje eu fecho uma tela que fica do tamanho do notebook, com duas telas, que eu acoplo ela aqui no meu notebook e eu trabalho com um conforto gigantesco. Em relação a software, a hardware, eu indico muito Mac porque nem todo mundo vai entender. E aí, quando a gente fala de Mac, a gente fala do seguinte: se você precisar olhar uma imagem do Mac, ele vai te dar uma qualidade de imagem fenomenal, que poucas telas vão te dar no mercado. Então, assim, ele consegue unir tudo que é necessário na radiologia, não é à toa que ele se tornou, né, uma das maiores ferramentas da radiologia. É, E aí eu acho que a questão no Mac, hoje, você só não poderia utilizar o Radiante, né? Que seria uma Sim, limitação sim. hoje do Mac, mas aí é de costume. Quem trabalha com Osirix e com Horus é o que Isso. eu trabalho, é o que eu já tenho costume. Eu também trabalho com Radiante algumas vezes, quando eu estou na minha clínica, acabo tendo que acessar em outro computador, que também é uma excelente ferramenta, mas é aquilo que eu falei, tudo que você faz todo dia igual se torna mais veloz e mais assertivo, né? Então, assim, a minha estrutura aqui, basicamente, ela é Mac, eu acoplo as minhas telas, seja ela móvel ou não. Eu não tenho mouse, eu tento criar esse negócio, por quê? Porque eu penso na mobilidade. Quando eu penso na mobilidade, aí eu tenho que falar, poxa, eu tenho que levar o mouse, Mouse. eu tenho que levar o mouse. Eu prefiro ter totalmente tudo integrado ali no Mac, né? Então, acho que é questão de perfil de cada um, mas não entendendo muito e não gostando muito, o Mac vai ser assertivo se você for no M3 para cima. Você vai se dar bem, é um computador que vai tocar tranquilamente seu trabalho. Não aconselho menos de 16 MB de memória RAM, que isso vai lentificar seu trabalho. Mas hoje nenhum computador mais vem abaixo disso, então assim, qualquer aquisição nova já vai vir acima de 16. Eu corroboro com o Mac, eu sou Mac maníaco também, meu notebook é esse, né? Aqui o problema que eu montei aqui um Windows foi porque
quando eu comecei, eu trabalhava em um lugar só de tele e o programa não rodava no Mac, eu tinha que rodar o Parallels junto. Eu falei, "Ih, muito complexo. Horrível. Sim. Deixa eu botar o Windows Log e pronto. E mais o para carregar aí o negócio. E agora parece que o Parallels tá rodando até fluido demais, assim. Antigamente era Sim. pior. Mas ele consome muita memória, né? Então, Sim, assim, pois e é. Mas hoje a tendência do mercado é que está tudo web. Né? é, Então, tipo assim, hoje sendo web, hoje praticamente não vai haver mais essa limitação, né? Todas as soluções, todos os packs, todas as teles hoje, a não ser uma que acho que ainda utiliza um sistema que ainda roda só em Windows, mas praticamente todos hoje já são 100% web e não necessitam mais de nada referente a ser Windows, nada disso. o sistema operacional não vai influenciar. Não. Daqui para frente, a tendência é que o sistema operacional não influencie mais. A tendência é que tudo seja web, É, né? Hoje a gente é web total, né? Assim, até hoje na nossa solução, né, que é a Raios, que eu vou falar, posso falar um pouco mais para frente, mas tipo assim, hoje o objetivo é você ser totalmente web, né? O sistema tem que ser totalmente web, as integrações totalmente web, o visualizador totalmente web, justamente para que as pessoas possam acessar isso de qualquer lugar e cada vez mais, né, a gente construiu soluções para que todo o processo seja rápido, né? Como isso mudou, né? Eu demorava para baixar um exame de 500 imagens em 2009, sei lá, 4 minutos. Hoje eu baixo um exame de 1.500 imagens em 15 segundos. Então, assim, as coisas evoluíram muito rápido nisso e eu acho que a tendência é continuar evoluindo. E a evolução, acho que é essa, é total web em todos os, seja as teleradiologias ou sejam os PACs. sim, isso é sensacional. Isso aí para mim é lindo. Bom, eu sempre falo aqui também, né? Falando aqui de otimização, né? De fluxo de trabalho. O Brando já falou um pouco, né? Ele falou ali, ele citou ali o método de sistematização dele tanto de desde o momento em que ele abre o exame até a sistematização de análise de imagem que você precisa ter para que você se torne mais rápido. Isso para mim é base da alta produtividade, é você sistematizar absolutamente tudo, tá? E para isso, a IA aí, cara, virou um turbo nesse negócio. O Breno já deu uma pincelada a respeito disso, né? Então, se você somar aí método mais a IA junto, o negócio virou um turbo, assim, absurdo, né? Então aí, Breno, você pode agora dar um pouco mais de detalhes sobre essa sua sistematização aí. Você fala assim, olha, primeiro eu sento, eu já abri aqui a plataforma que você usa da Raios, por exemplo, você clica aqui, eu já tenho o workflow todo desenhado aqui para abrir imagem. Na hora que eu abro, para ver um abdômen, por exemplo, eu começo assim, 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 assado, se for uma coluna assada assim, só para a galera entender aí o que a gente está querendo dizer aqui. Eu tenho uma facilidade, né? Assim, primeiro que assim, tudo que eu faço hoje vem da experiência que eu adquiri nos últimos anos, né? Como eu falei, eu sou médico radiologista, mas eu também sou dono de clínica, eu também sou coordenador de equipe, eu também sou dono de empresa de Pax, então, na verdade, eu consegui ter o olhar, né, de todos os lados para entender aonde a gente gera valor, né? E aí eu vim construindo a plataforma a gente vem modificando a plataforma justamente para melhorar esse workflow, né? Você precisa que tudo isso ocorra. E aí eu fui identificando nos anos de trabalho que a gente muitas vezes abdicava de alguma coisa por velocidade. Eu vou dar um exemplo aqui. Quem nunca deu um laudo sem olhar um pedido? Quem Pois é. nunca? Isso acontece. Muitas vezes você está muito ali atrasado e você está correndo atrás, aí você pega aquele crâniozinho normalzinho ali, cara, vou nem olhar o pedido aqui, vou dar o laudo, tudo. Mas, assim, muitas vezes contém uma informação ali que você deixou de dar um foco e você vai deixar passar alguma coisa. E aí eu fui integrando essas coisas e o que a gente fez na Raios? Hoje, quando eu clico para abrir o exame, automaticamente, numa tela, abre o visualizador da Raios, tá? Ou por escolha, eu posso configurar isso dentro. Eu posso abrir automático no Horus, eu posso abrir automático no Osirix, eu posso abrir automático no Radiante. Na outra tela já me abre o pedido médico e na tela principal fica o editor de texto.
automaticamente eu também configuro na Raios qual editor eu quero. Por exemplo, se eu quero usar o LeoRad, ou se eu quero usar o Laudit, eu já configuro isso anteriormente e automaticamente o meu editor já abre com essa integração. Então, assim, eu não, é um clique. Em um clique, eu estou com o exame pronto para iniciar o laudo. Olhei o pedido médico, vi o dado clínico do paciente, eu volto para a imagem, clico no botão do início da gravação e sigo em frente. E falo todo o laudo, e aí são duas sistematizações. Uma sistematização é do processo de abertura do exame, de acesso aos dados do paciente. No próprio editor, embaixo, eu tenho a aba lá de informações, onde tudo que o técnico escreveu vai estar sempre ali, num olhar, apenas de olhar para o lado, ele vai estar ali, porque a gente também hoje estimula os nossos clientes a estimular os técnicos a escreverem, porque o dado clínico é sempre insuficiente. Então, assim, e aí eu vou lá, boto aquilo ali do lado. Hoje na Raios a gente tem uma ficha que o técnico pode preencher, onde ele bota cirurgias prévias. Vai estar ali escrito quais foram as cirurgias prévias. E aí, assim, dentro desse processo, aí entra a IA. Quando a IA tem acesso a todas essas informações, ela se torna um jato, porque ela pega o seu laudo, constrói o seu laudo, corrige o que provavelmente está errado, chamando a sua atenção para. Não, o técnico marcou que ele tem uma colecistectomia. Como é que você disse que esse paciente tem vesícula biliar? É, só que a gente tem que lembrar que a IA também ela comete alguns erros, muito mais erros de interpretação, Ação. tá? Muitas vezes você escreveu vesícula biliar não individualizada e ela teve dificuldade de entender que você disse isso, mas é mais importante que ela te avise para que você não erre do que ela não te avise, né? Então, assim, a união de todas essas informações, quando você joga a IA em cima, isso vira realmente uma capacidade de produção com segurança, tranquilidade gigantesca. E aí, somado à sistematização da análise do exame, que o Rafael é craque nisso, e é isso que ele mostra e ensina para as pessoas, que assim a gente consegue reduzir os erros de forma muito acentuada com a sistematização da análise, sabendo o que procurar. Então, assim, o foco é no dado clínico do paciente, que a gente foca ali na análise do exame, depois a gente tem a sistematização do eu não posso deixar passar um pneu peritônio, eu não posso deixar passar uma apendicite, eu não posso deixar passar um tumor de cólon, porque eu não acompanhei o cólon todo, né? Estou dando um exemplo no abdômen, mas quando isso se torna protocolo, todo mundo que acha que isso demora, não demora. Isso é segundo. Né? É a mesma coisa que eu dizia para os meus residentes quando eles faziam ultrassom comigo. Ah, mas eu tenho que fazer ultrassom muito rápido, não dá tempo para conversar com o paciente. Eu falei, é lógico, você não usa a boca para fazer o exame. Então você faz o exame e conversa com o paciente. Exatamente. Porque isso é a humanização do atendimento. Não é você ficar em pé de frente para ele, conversando e perguntando. Não, não, você está fazendo o exame e perguntando. E a gente vai evoluir para o ano que vem com soluções assim, no caso do ultrassom, com coisas assustadoras, entendeu? Hoje eu consigo atender um cliente, fazer o exame dele, falar de forma indireta todos os achados do ultrassom, e quando eu sentar hoje no Pax da Raios, esse laudo vai estar pronto e todo estruturado da forma como a gente define. Então, isso também vai gerar velocidade no ultrassom no futuro próximo. A gente já vem testando isso desde o ano passado. Então, assim, todos os fluxos vão ser otimizados utilizando processo, sistematização e a IA por cima de tudo, né? Mas você tem que saber usar isso. Se você não começar a usar isso, você não vai adquirir o expertise e a prática disso, e aí você não vai conseguir acelerar o seu laudo. Por isso é que é importante que você saiba o que fazer, saiba como sistematizar isso, né? Que é o que o Rafael faz, e tem uma plataforma que te propicie fazer isso de forma rápida e segura. Show de bola. E aí, quando a gente integra tudo isso aí que o Breno falou, aí, meu amigo, aí o seu faturamento pode subir aí de 3, 4, 5 vezes mais do que você ganha hoje. Porque eu não sei, às vezes você está fazendo, você está lento, você está laudando, sei lá, 10 exames, 15 exames no período, você vai chegar aí a laudar 30, 40 exames num período,
né, considerando aí abdômen contando dois, né, alguns exames são duplos, então isso é completamente possível de ser feito, né? Então você até triplica ou até multiplica por 5 aí a sua produtividade, dependendo de como é a sua produção hoje, sem você precisar trabalhar mais horas por isso. Você vai otimizar as horas que você já trabalha. Então, resumindo aqui, para mim, a otimização do setup de tela, da tele com a IA, aí isso vira realmente um jato, igual o Breno falou, tá? E aí, falando aí então, né, agora sobre uma coisa que eu acho que é o mar azul aí da radiologia, né? é, a gente vai falar um pouquinho sobre um lugar aí, uma coisa que é inexplorada, né? Que parece óbvio, mas não é, tá? Mas antes disso, vou perguntar para o Breno aí qual foi, de tudo que a gente falou aqui, qual é o erro aí, talvez mais comum aí que você vê na sua cabeça aí, quando a pessoa tenta montar um setup de tele ou integrar IA e que acaba custando caro para ela porque ela não sabe ou ela cometeu algum erro aí. Só para, se alguém está ouvindo aqui, já tentou e cometeu esse erro, por exemplo. Não sei se você Eu tem acho que o primeiro é achar que não é possível, né? Que eu acho que é a primeira dificuldade que todo mundo enfrenta. Mas em casa é difícil. Mas em casa eu tenho família. Você não tem que olhar pela dificuldade, você tem que olhar pelo benefício, né? Quando eu olhei que eu levava 45 minutos, 40 minutos para chegar no meu trabalho e aquele tempo era desperdício 100% daquele tempo, eu comecei a enxergar que não, cara, a gente pode fazer uma coisa melhor. Eu posso otimizar meu trabalho, ganhar a mesma coisa, isso lá atrás, sem essas ferramentas que a gente tem hoje, tá? Eu ganhava a mesma coisa, trabalhava menos, estava mais em casa, próximo da minha família, sempre híbrido, tá? É assim, eu acho que é importante a gente deixar claro aqui, Rafael, porque parece que é uma mágica, né? É, é. Vamos Não, virar não, não, teleradiologistas, né? A não, partir de hoje só fazemos isso. Não não, é. Não foi a nossa experiência, eu acredito que não tenha sido a do não, Rafael não. também. Tá? Eu continuo trabalhando fisicamente até hoje, muito por eu ser também tá envolvido, né, no empreendimento também, mas eu acho que você iniciar de forma híbrida para entender aonde está o valor de cada um, eu acho que é o mais importante. Sim, Né? E aí, assim, eu acho que o ultrassom tem seu valor, claro. eu acho que a teleradiologia tem seu valor, então, assim, é você enxergar como você une essas duas coisas, né? Quando você tem a capacidade de fazer essas duas coisas, tira o melhor de cada uma delas, tá? Mas buscando sempre a qualidade de vida. E eu entendi que esse tempo jogado fora, muitas vezes ele não é só do deslocamento, é o tempo do local, onde eu Isso. encontro alguém, que eu converso com alguém. Eu, particularmente, assim, eu sou funcionário público federal também, eu sou do Ministério da Saúde e eu trabalho no Hospital Federal da Lagoa aqui, e eu gosto de entrar, sentar, fazer o meu trabalho e ir embora. Porque eu não gosto de tomar o cafezinho, de ficar ali, de conversa, blá, blá, blá. Eu gosto de fazer o meu trabalho. Então, eu sou altamente produtivo dentro do meu horário. Né? Eu ensino, tenho os residentes do meu lado, tá ótimo, mas, tipo assim, eu não quero sair desse foco. Então, isso a gente consegue controlar muito mais em casa, né? Quando você está em casa, você reduz todas essas Sim, perdas de hora e você consegue também definir as suas produções. Para o ano que vem, eu vou dar até um spoiler aqui, ano que vem a Raios vai estar com stand na JPR, a gente vai fazer um lançamento de um novo produto da Raios, a gente refez todo o front-end, toda a cara ali do usuário ali da Raios. Eu utilizei tudo que eu conheço de protocolos, de processos e sistematizações para integrar isso ali dentro da ferramenta e poder ajudar o médico como? O médico precisa ver o que ele produz e muitas vezes ele tem dificuldade de ver. Então a gente vai ter ali um contador do lado, a gente vai ter uma coisa que vai mostrar, não, mas eu quero ter um volume X por dia, beleza, aquilo ali vai ficar como um gol seu ali, e ele vai ficar buscando aquilo na hora que você bateu o seu gol ali, ele vai falar, ok, ó, parabéns, você já atingiu. Então, isso é o que a gente chama um pouco de gamificação, mas que isso. traz uma humanização nessa relação tão fria da tecnologia com o usuário, né? E é o que a gente busca nessa nova versão da Raios, que vai ser lançada na JPR no ano que vem, e com o foco também de falar para o radiologista, você pode também ser dono do seu tempo. Isso é uma coisa que eu acredito há alguns anos, tá? Eu acho que até o processo de
de é, faltou o termo aqui, houve uma queda do valor do que paga-se hoje para o radiologista, porque há uma oferta grande de radiologistas no mercado. Do outro lado, também os clientes apertam muito nos valores, né? Por quê? Porque o sistema de saúde vive uma crise, está todo mundo tentando cortar gastos. Mas eu acho que o radiologista ele também pode começar de forma híbrida a assumir um pouco à frente da carreira dele. Não é só no ultrassom que dá para fazer isso, dá para fazer isso também na teleradiologia. Você pode localmente ter acesso a hospitais ou a clínicas em que as pessoas confiam em você. E aí você pode ter a sua própria teleradiologia sem ter uma estrutura, uma empresa de tele ali intermediando isso. Isso pode maximizar também os seus ganhos e trazer também, que eu acho que é uma coisa que muitas vezes fica apagada para o teleradiologista, né? É que é o seguinte, ele está afastado e não tem valor. Ele é um ser humano que não existe. E, na verdade, você vai existir. Por quê? Porque você vai estar ali presente, as pessoas vão te conhecer. Assim, eu, particularmente, eu gosto disso, eu acho que isso é importante para o ser humano, esse reconhecimento, né? Então, eu não acho que seria bom a gente perder totalmente esse reconhecimento. Então, eu acredito que a gente, até com a própria Raios, a gente consiga entregar para o radiologista no futuro próximo, aí do ano que vem, a possibilidade dele também buscar clientes diretos dele e a gente vai entregar para ele a plataforma onde ele não vai se preocupar com tecnologia, com instalação, com suporte, com nada disso. A preocupação dele é o quê? É dar o laudo dele e atender aquele cliente especificamente no que ele combinar com o cliente, no que pode maximizar os ganhos dele, porque a gente sabe que é aí que está o valor. Nesse ponto, a gente talvez tenha uma pergunta mais para frente que a gente vá entrar um pouco mais nisso, mas existem formas de você criar valor. E uma delas é essa, é quando você se torna a pessoa, né? Você não é mais o coadjuvante, né? Você vai ser o ator principal disso. Legal, muito bom. E essa visão aí, né, desse mercado novo aí que o Breno tá falando, né, uma coisa que às vezes as pessoas não estão pensando, né, nem que poderia isso existir, né, é você hoje, você tá aí talvez num serviço menor, numa cidade do interior, em que o serviço que tá fazendo aí tomografia, por exemplo, tá mandando esses exames para uma tele, o que ele tá dizendo é isso, você manda para uma tele hoje, porque ele não tem hoje radiologista ali para assumir aqueles exames. E você está ali eventualmente fazendo ultrassom, e você está laudando tele de outro lugar, e aquele serviço que está ali mandando os exames que você poderia assumir, você pode ali, né, talvez fala assim, por que que a gente não monta aqui uma tele local e você assume aquele serviço e o Breno te entrega toda a estrutura para você fazer isso. Então é isso que ele está querendo dizer aí, você se tornar ali um mini empresário ali naquele Né? É um é um microempreendedor, microempreendedor, né? sem que você precise correr atrás da estrutura por trás. Ele vai te Nem entregar investir em isso, nada, né? você vai simplesmente oferecer ao hospital, à clínica que você está trabalhando, que fala, olha, por que que a gente não cria aqui uma tele local, né? Em vez de você mandar esses exames para uma tele maior, por exemplo. Então é isso que ele está querendo dizer aqui com isso. Talvez não tenha ficado muito claro aí quando ele explicou. Né? E O termo que eu ia falar é que, na verdade, houve uma comoditização do laudo, né? Por sim, quê? Um número de laudos absurdo jogado no mercado, né? Por quê? Porque o empresário entendeu, o dono de clínica, que é muito mais fácil ele fazer isso, porque é muito complexo lidar, né, com equipe, coordenar, tudo isso. Então é muito mais fácil ele comprar isso de terceiros, porque ele foca no negócio, foca no comercial, foca no restante da relação com o plano de saúde, que seja. Então, assim, isso virou uma comoditização justamente pela alta oferta desses laudos no mercado e também uma alta oferta de médicos radiologistas querendo entrar para esse mercado. E, assim, eu acho que existe valor, já pegando até o assunto que a gente possa ver aqui para frente, mas, assim, você consegue gerar valor em todas as possibilidades. Até você trabalhando para uma tele, você consegue gerar valor quando você é responsável, quando você entrega o que foi combinado dentro do SLA, porque a gente sabe que isso causa problema no terceiro, né, na clínica, quando isso não chega no horário correto.
quando você sempre está ali presente e fala assim, não, eu estou aqui, um exame mais complexo, deixa que eu laudo, é isso que faz a diferença. Porque na hora que tiver uma vaga melhor, ou com um pagamento melhor, como sempre foi no mercado, isso vai ser ofertado para o cara que resolve os problemas. Né? Ah, o cara é aquele negócio do ultrassom. O cara que faz ultrassom de abdômen total e transvaginal, ele não resolve o problema da clínica, né? Quando vem aquele pedido de ultrassom, de partes moles, de sei lá onde, que a menina da recepção não sabe nem o que que é. E aí ela busca quem? O cara que faz tudo e resolve. Né? Então, na verdade, eu digo isso. Eu acho que dá para a gente gerar valor, independente de onde a gente esteja trabalhando. Né? Então, eu acho que a questão é justamente a gente se posicionar e assumir responsabilidade. Não existe outra forma. Ele até falou aí, tem muito radiologista. Eu até acredito que tenha bastante, mas uma grande parte desses radiologistas não estão laudando tomografia. Tem muita gente aí fora, né? Às vezes porque teve a residência falha e aí acabou focando no ultrassom e se acomodou e acabou ficar fazendo só ultrassom e não laudando tom. Porque o que eu recebo de oferta aqui para pegar mais período, para aumentar mais período, para aumentar, não está no gibi aqui. Então, o negócio. Esse aumento de radiologista, talvez que o Bran se refira, é que de 2000 talvez 2005, né, para cá, as coisas, ele realmente aumentou, porque aumentou a quantidade de clínicas, a quantidade de médicos colocando clínicas e tal. Mas, assim, o volume de exames ele é maior do que a capacidade de se formar radiologista, principalmente daqui a gente vai ter 1 milhão de médicos aí e o volume é absurdo. Eu entro uma tele aqui e a pilha não termina nunca, principalmente de emergência aqui, tá vermelho toda hora o nego me pedindo, gente, eu tô precisando de gente extra aqui para dar conta aqui, porque vai Todas, estourar, todas. todas, Então, tá todo todas. mundo precisando de gente. E gente, assim, igual ele falou, que resolve os problemas. Ou seja, você tem que resolver os casos complexos. Anjo, todo mundo pula anjo, todo mundo não quer laudar anjo, não sei o quê. Então, meu amigo, vai laudar anjo. Porque ali, ó, tem lugar que já paga diferenciado a anjo. E se você tiver numa tele ainda que você sai resolvendo os problemas, o Breno é dono de uma, por exemplo, ele tem provavelmente algum médico lá que resolve os problemas dele e ele vai pagar esse médico diferente, porque esse cara resolve os problemas dele. Então, se você for este cara, com certeza você vai receber uma remuneração diferenciada, com certeza. Sem dúvida, sem sombra de dúvida. O valor, eu acho que é justamente isso. E acoplando a isso, até como experiência de vida, né, como você lida com pessoas. Né? A gente precisa lidar bem com pessoas. Né? E como ali já é uma relação fria, né? Seja com o funcionário, com o técnico, muitas vezes, o que eu acredito é que a gente precisa tirar essas pessoalidades dessa relação, né? Então, até na próxima versão da Raios, nosso objetivo é entregar para as teles uma comunicação interna e que ela vai se comunicar com a ferramenta do médico ou da clínica, seja WhatsApp, seja Telegram, mas sem que haja qualquer tipo de comunicação direta, né? Quem vai fazer isso é o sistema. Né, justamente para que a gente possibilite comunicação, porque comunicação, eu costumo dizer que as pessoas, mas eu não quero que falem comigo, só que, cara, você tem que entender que falar com você muitas vezes vai ajudar você, É vai isso te aí. salvar no caso complexo. É isso Então, aí. não é isso. Eu sou contra o quê? É o acesso direto que ele vai passar por um canal onde a gente não vai filtrar, né, qual é esse tipo de comunicação que está sendo feita. Mas eu acho que e essa humanização também nesse atendimento com os nossos colegas, eu acho muito importante e isso faz muita diferença. Tá? Eu vejo todo mundo que eu conheço, que é dono de tele, que é dono de clínica, e hoje, assim nas minhas clínicas, eu acho que assim, o maior valor é a gente buscar pessoas que consigam se relacionar bem com outras pessoas. Porque pessoas difíceis, elas É, trazem problemas. E aí ela começa, mesmo que ela resolva a anjo, ela traz um problema tão grande que na hora de chamar não vai te chamar, vai chamar outra pessoa. com certeza absoluta. A pessoa tem que ser easygoing, né? Tem que ser gente Exatamente. fácil de lidar, senão a gente vai, ninguém quer você, né? Independente da sua qualidade técnica, até. Então, Brando, para a gente finalizar, né? A gente, né? Eu e você aqui compartilhamos então da visão que a radiologia é um mar azul, que muita gente não tá, dado que
muitos pedidos aqui, você é dono de tela e contratando gente também, você vê aí, você tem aí as dificuldades, eu recebo muito pedido aqui de, aumenta período, tem como não sei o quê, indica alguém. Então, a gente sabe que isso aí, tem muita gente que não tá dentro, tá? E a tendência é que isso, a teleradiologia, igual o Breno falou, já existe há muitos anos, mas a tendência é que isso se torne cada vez mais, mais presente no dia a dia. E se você não está aproveitando isso, você deveria aproveitar, tá? E aí, o setup, né? Como a gente falou, o setup otimizado, a teleradiologia, a IA, né? Isso tudo vai fazer você aumentar sua produção e aumentar o seu ganho e principalmente conquistar a sua liberdade e talvez aí uma carreira aí que você sempre sonhou, que você não viu aí, trabalhando aí de forma somente presencial. Então você vai aliar aí produtividade, ganho e liberdade de tempo e liberdade geográfica, que a gente falou aqui, tá? Breno, então foi um papo muito legal, muito incrível. Muito obrigado aí por você compartilhar suas experiências, seus insights aí valiosos. Eu tenho certeza que muita gente, muitos radiologistas vão se beneficiar enormemente do que a gente discutiu aqui. E você que é radiologista, que é residente de radiologia e que acompanhou a gente aqui até agora, eu espero que esse vídeo tenha dado para você a clareza sobre o poder de um bom setup, bem planejado, com IA integrada, e que a IA não é uma ameaça para você, ela é um acelerador da sua produção e dos seus ganhos, ela é uma aliada poderosa para aumentar aí a sua produtividade. Então, se você se identificou aí com essa busca aí por mais liberdade, por mais faturamento, e uma carreira aí meio que à prova de futuro, eu convido você a continuar aqui no nosso canal para assistir mais vídeos como esse. O Breno vai participar de outros episódios aqui nossos, tá? Se você tiver interesse em conhecer mais a Raios, né, e talvez é, é, ficou interessado nesse modelo aí que o Breno falou novo que ele está aí trazendo para o radiologista que queira aí tornar-se aí talvez um microempreendedor, só você botar nos directs aqui que eu direciono para ele, ele pode conversar direto com vocês, tá? E então, gente, muito obrigado por estarem aqui com a gente, né? Então, a gente vai fazer mais conteúdos como esse aí, né? Ao longo dos meses aí, tá bom? Então, podem esperar, clica aqui, se inscreve no canal, ativa o sininho para quando tiver aí novos conteúdos você ser notificado e eu vejo vocês aí nos próximos vídeos. Deixa eu